Olá, a UF Ciência está de volta e no primeiro programa de 2023 você vai conferir. Grupo de pesquisa em gênero e sexualidade cria aplicativo para facilitar as denúncias de violência doméstica. Mestranda em ensino de história cria HQ que ressignifica o protagonismo das mulheres no cangaço. Ferramenta facilita a localização de lesões cerebrais com mais exatidão. O app utiliza recursos de realidade aumentada e inteligência artificial. E será que a fisioterapia pode ajudar no controle da enxaqueca? É o que avalia o Laboratório de Pesquisa em Neurociências. Confira agora! O grupo de pesquisa Chique desenvolveu aqui na UFES um aplicativo que vai facilitar as denúncias de violência doméstica. A ferramenta será testada nos próximos meses em uma parceria com o Instituto Federal de Sergipe e a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Eu tinha uns 12 a 12 anos. Assim, meu pai tinha muito trabalhador. Aí um desses trabalhadores dele me agarrou lá no curral. E ele botou uma faca em cima de mim, disse que se eu falasse, ele me matava. Mais de 50 mil mulheres sofreram violência no Brasil ano passado. Situações que muitas vezes começam de forma sutil. Muitas vezes as mulheres não identificam essa fase. Meu companheiro ele só é ciumento. Comentários que diminuem a autoestima dela. Então, começa dessa forma. Entender o que está por trás dessa violência para possibilitar o desenvolvimento de políticas públicas ainda parece ser um desafio no país. A ausência de pesquisa em determinadas regiões do Brasil mostram a ausência de dados. E sem dados não é possível desenvolver políticas públicas. Então, desenvolver pesquisa científica num determinado tema, e nesse caso, no tema das violências domésticas, pode dar, à sociedade a concretude daquilo que está acontecendo naquele território, naquela região. Aqui, na Universidade Federal de Sergipe, o grupo de pesquisa Chique vem estudando a questão da violência doméstica há mais de uma década. Atualmente, o foco é o desenvolvimento de um aplicativo que servirá para facilitar a denúncia desse tipo de crime. A ideia é que a mulher vítima ela consiga mais um canal de comunicação com a Polícia Militar. Tá? Ela, fazendo uso desse aplicativo, ela acione a instituição responsável pela segurança pública e que ela seja atendida, seja socorrida. A partir de todos esses dados, a gente vai formular, a gente está formulando esse aplicativo e uma vez pronto, a gente transfere a tecnologia para a Secretaria de Segurança Pública, que tem como objetivo e como meta usar em todo o estado de Sergipe. Nós estamos no momento com uma versão beta quase pronta, a gente vai começar os testes nos próximos meses para ver como a sociedade utiliza, como as mulheres utilizam e geram esses dados para a Secretaria de Segurança Pública. O grupo de pesquisadoras também investiga os impactos da violência doméstica em mulheres de 7 municípios do Alto Sertão Sergipano. A maioria dos municípios estão distantes do IML, que fica em Aracaju, em média 200 quilômetros. A gente precisa de um laudo médico, um relatório médico, para a gente estar analisando aquela mulher que muitas vezes sofre uma violência que não tem testemunhas. Então, o papel do médico entra nesse sentido. Além dessas mulheres, elas terem esses problemas e terem dificuldade de acessar essas políticas públicas, essa rede de atendimento e acolhimento, muitas vezes elas têm dificuldade também em se reconhecer em situação de violência doméstica, Eu aprendi muita coisa, aprendi a ter liberdade que eu não tinha, aprendi muita coisa mesmo. Então, assim, a sociedade passa também a entender que em briga de marido e mulher, a gente deve sim meter a colher, porque se não mete a colher, essas mulheres podem ser mortas. Eu falaria que elas tenham coragem, assim como eu tive, ter a coragem de revelar. Procurar assim, umas pessoas que ajudem a fazer o BO, se precisar ir para a delegacia, para o juiz, para onde for. Não tenha medo, não. Um app de neuronavegação tem permitido cirurgias menos invasivas.
Tudo isso através de uma tecnologia de baixo custo desenvolvida aqui mesmo, nos laboratórios da Universidade Federal de Sergipe, e essa tecnologia já foi aplicada em 65 pacientes. Ficou curioso para saber como é que funciona? Vamos conferir na reportagem. Mais de 10 mil pessoas sofrem a cada ano no Brasil com a condição de saúde que afetou a dona de casa, Maria Rosa. Uma dor de cabeça muito forte e uma dormência na minha mão esquerda. A dor de cabeça era do lado direito e a dormência do lado esquerdo estava afetando minha mão. Aí eu vim na urgência e foi quando eu descobri o tumor. Maria está entre os 65 pacientes que passaram por um procedimento inovador para a retirada de tumores cerebrais. Só em saber que tem um tratamento que você pode se sentir realizada, para mim já foi um sucesso. O NeuroKeyPoint, como é chamado o app, foi desenvolvido pelo neurocirurgião na pesquisa de doutorado em Ciências da Saúde na Universidade Federal de Sergipe. O aplicativo ele foi criado no contexto do que a gente chama de neurocirurgia guiada por imagem. Existem vários métodos que a gente utiliza para conseguir guiar nossas cirurgias e tornar elas menos invasivas, né? Ou seja, no contexto de neurocirurgia minimamente invasiva. A ferramenta reconhece os marcadores colocados na cabeça do paciente e permite a localização do tumor cerebral de forma precisa. Inicialmente, nós fizemos testes laboratoriais para avaliar tanto a performance do aplicativo em um cenário controlado, quanto a segurança, a confiabilidade dele, que foi muito positiva. E agora nós estamos finalizando os testes clínicos. Toda a ferramenta que tem como objetivo de ser usada no contexto clínico, com pacientes de verdade, tem que ser propriamente validada em um contexto clínico também. Além de benefícios como o aumento na precisão da neurocirurgia, o aplicativo torna o procedimento mais acessível, pois é uma ferramenta de baixo custo. A grande problemática é que os dispositivos usuais de neurocirurgia guiada por imagem, eles têm um custo relativamente elevado. Então, nosso intuito foi disponibilizar uma opção, um recurso de cirurgia guiada por imagem, só que utilizando recursos limitados, uma coisa com mais baixo custo, digamos assim. A solução inovadora tem sido utilizada para auxiliar neurocirurgias há cerca de 3 anos. Tivemos resultados bem satisfatórios, Em todos os casos que foram operados, o aplicativo conseguiu localizar com acurácia milimétrica a região do tumor, A maioria dos casos são casos de tumor cerebral. Então, em todos os casos, a gente conseguiu atingir o alvo de uma forma bem acurada, com precisão milimétrica. Eu voltei a fazer minhas atividades normais, sem dor, graças a Deus. O primeiro desafio foi o desafio de desenvolvimento. O aplicativo foi desenvolvido. O segundo foi o de implementação, saber se o aplicativo de fato corresponderia na prática àquilo que a gente esperava. E isso a gente conseguiu, ele corresponde de fato. Agora vamos para uma terceira fase, que é a fase de difusão da tecnologia, de conseguir que essa ferramenta chegue nas mãos de outros colegas ao redor do país ou até mesmo do mundo. Nosso próximo objetivo é integrar uma ferramenta que a gente chama de registro facial, que é permitir que o aplicativo não precise mais dos marcadores de metal que nós utilizamos, que o cirurgião possa simplesmente apontar o celular para a face do paciente e todo o procedimento de registro, ou seja, de captação dos pontos do paciente, de fusão com a imagem médica e de cálculo do ponto-alvo seja realizado em um instante. Esse tipo de história em quadrinhos você já deve ter lido, ou ao menos conhece. Mas você sabia que aqui na UFES, uma mestranda em ensino de história resolveu fazer uma HQ que ressignifica o protagonismo feminino no cangaço? Já adianto que ficou muito bom. Confere aí. Meu irmão disse que era para mim ir embora, porque podia ser que os cangaceiros passassem lá e me carregavam. Aí eu disse, eu não conheço o cangaceiro, como é que eles vão me carregar? Porque eu não sabia que existia esse negócio. Eu era uma menina, eu fazia roupa de boneca, das minhas primas, Eu era a prima mais querida delas, porque eu era mais desenvolvida, tudo, Parece que eu tinha que ser mesmo cangaceira, porque não adiantava, viu? A historiografia oficial silenciou durante séculos o protagonismo de muitas mulheres. A exemplo de Sila,
cangaceira do bando de Lampião. A história em si não é neutra, né? A história é construída pelo homem, pela mulher, pela sociedade. O que se observa no ensino de história é que há uma tendência muito forte de se privilegiar a história a partir do olhar do homem, a partir da perspectiva maniqueísta, a partir de uma perspectiva mnemônica, ou seja, da decoreba, e com a valorização suprema do papel do homem, e negligenciando sempre a mulher. O que se observa na perspectiva do cangaço hoje, na nova conjuntura, sobretudo do século XXI, é que existem pesquisadores e pesquisadores que têm concentrado as energias com outros olhares na perspectiva do papel da história. Sobretudo na perspectiva de ver a participação da mulher tão importante quanto qualquer outro ser. No mestrado em Ensino de História na Universidade Federal de Sergipe, Lidiane decidiu explorar a biografia de duas cangaceiras. Dentre as mais de 30 cangaceiras que participaram do movimento, foram selecionadas essas duas na perspectiva de que a história de vida delas se contrapõe. Enquanto Sila, ela foi raptada por Zé Sereno aos 13 anos, vítima de um abuso sexual e teve que entrar no cangaço à força. Maria Bonita, ela entrou por paixão a Lampião e ela teve um caráter transgressor. As aventuras de Maria Bonita e Sila no sertão viraram história em quadrinhos. A ideia é ressignificar o protagonismo das mulheres no movimento que marcou o Nordeste até o final da década de 1930, por meio das aulas de História. A HQ, intitulada As Aventuras de Mateus e Heloísa no Sertão de Sila e Maria Bonita, ela se inicia dentro do ambiente escolar, do qual a professora Maria vai dar uma aula sobre cangaço e é questionado sobre o papel das mulheres. Qual seria o papel das mulheres no cangaço? E o aluno Mateus, ele vai, de acordo com a sua perspectiva machista, dizer que o papel da mulher seria somente fazer café para os cangaceiros. A partir desse diálogo, os alunos acabam tendo que produzir um trabalho em dupla sobre pesquisa da história de vida das mulheres cangaceiras e eles acabam dormindo e sonhando, e esse sonho leva a uma viagem no tempo, no século XX, na Caatinga, e eles encontram as duas em vida, Sila e Maria Bonita. Esse estudo tem um potencial muito forte de se rever qual é o olhar da mulher, e não só isso, o potencial também que os alunos, que os homens possam também entender e quebrar paradigmas no sentido do preconceito. Quebrar o paradigma de entender que o homem é um ser supremo que define os aspectos sociais, políticos e econômicos de uma sociedade. O próximo desafio é conseguir disseminar a HQ nas salas de aula, como recurso didático para estudantes da educação básica. Para a divulgação do material, esperamos que tenha novos editais que sejam capazes de adentrar esse movimento do cangaço, tanto na perspectiva educacional como na perspectiva cultural, tendo em vista que o cangaço faz parte da cultura nordestina, faz parte da história do Brasil. Então, ressignificar e que esse material seja divulgado através de editais de secretarias municipais, secretarias estaduais, assim como editais do PNLD, do Programa Nacional do Livro Didático, é fundamental para que todos os alunos tenham acesso a essa ferramenta de ensino. O grupo de pesquisa em neurociências aqui da UFES está avaliando a eficácia da fisioterapia para o controle da enxaqueca. Os pacientes passam por 12 sessões de eletroestimulação. Eu já sinto enxaqueca já tem uns 10 anos, assim, só que nunca foi diagnosticada como enxaqueca, né? No Brasil, mais de 30 milhões de pessoas sofrem de enxaqueca. A doença é a sexta mais incapacitante do mundo. A enxaqueca geralmente é uma dor de cabeça pulsátil ou latejante, é uma dor que demora de 4 até 72 horas, é uma dor que piora com esforço físico, então a pessoa às vezes não consegue nem manter ali as atividades rotineiras porque a dor piora, e muitas vezes está aí com alguns sintomas associados, como a intolerância a luzes, sons e cheiros, e ainda pode apresentar náuseas e vômitos. Falar de enxaqueca é falar de uma gama infinita de possibilidades daquilo que pode estar acontecendo com os pacientes, né? São vários os tipos de dores de cabeça, são várias as causas de dores de cabeça e, acima de tudo, é preciso parar para entender o relato desse paciente, quais são os seus gatilhos, o que é um fator de exacerbação, o que
quais são os fatores que fazem com que a pessoa inicie uma crise, perdure numa crise. Um projeto inovador na área da fisioterapia aqui na Universidade Federal de Sergipe tem auxiliado o tratamento de pessoas com enxaqueca a partir da eletroestimulação. Aqui no nosso laboratório já tem outros estudos utilizando a eletroestimulação, a TENS, né, o famoso choquinho para muitos. E aí, pensando no mecanismo de ação da TENS, a gente criou essa hipótese de que a utilização da TENS em associação com um processo de educação em dor faria com que essas pessoas melhorassem os seus padrões relacionados à enxaqueca, que poderiam ser aí intensidade, frequência e duração das crises, além do impacto dessa dor na sua qualidade de vida. A pesquisa é feita com pessoas entre 18 e 50 anos, diagnosticadas com enxaqueca crônica por um neurologista. Então, as pessoas tendo esses critérios, elas são incluídas no estudo, passam por uma avaliação e, em seguida, a gente fornece 12 sessões de atendimento fisioterapêutico, no qual tem a aplicação da eletroestimulação junto com a educação em dor, na qual esses indivíduos eles recebem um e-book e semanalmente a gente discute sobre questões relacionadas à sua enxaqueca. Estou na 4ª sessão do projeto e aí melhorou bastante a questão da dor cervical. A frequência diminuiu muito. Então, antes eu tinha 2, 3 dias com dor e agora eu tenho poucas horas de um dia só de coisas que às vezes acontecem. Então, acordar um pouco mais tarde é um gatilho, mas não dura mais como durava, tipo 2, 3, 4 dias. Tudo isso já é uma melhora. Muitas vezes não é nem com relação só à dor, mas a pessoa começou, né, iniciou a atividade física, o exercício físico após passar aqui por o nosso protocolo, porque antes as pessoas não conseguiam estar sempre fazendo o exercício, a gente sabe que o exercício é um padrão ouro para o tratamento da dor. Então, são de diversas formas, cada pessoa ela responde de uma forma. É incomum ainda na prática clínica, principalmente do fisioterapeuta, que a gente tenha essa amplitude de atuação junto a esses pacientes que têm dor de cabeça. Falar de assistência fisioterapêutica ao paciente que tem dor de cabeça é falar de uma grande possibilidade de uma inovação na área clínica, principalmente quando a gente considera que a dor de cabeça, em geral, independente da sua classificação, é a segunda dor crônica mais prevalente no Brasil e no mundo. Com os resultados da aplicação do tratamento fisioterapêutico, o objetivo é fazer a ciência avançar sobre o tema, gerando também qualidade de vida para a população. Desenvolver projetos na área de dor de cabeça, promovendo assistência fisioterapêutica no nosso estado. Nós somos o único grupo hoje no estado de Sergipe que atua no âmbito da pesquisa e da assistência clínica junto aos pacientes com dor de cabeça, é falar de uma prerrogativa muito importante para abrir, inclusive, uma área de atuação da fisioterapia no estado, disseminar essa área e gerar oportunidade para os pacientes. É a devolução realmente da qualidade de vida. É que essas pessoas elas comecem a entender o que elas têm e que elas comecem a aplicar os conceitos e tudo que a gente passa aqui para elas no dia a dia, a fim de evitar gatilhos, a fim de saber lidar melhor com sua dor e, consequentemente, conseguir participar de atividades de lazer, atividades sociais e, muitas vezes, até atividades relacionadas ao trabalho. Esse foi o primeiro programa da temporada 2023 do UFCiência. E aí, você gostou? Então já deixa o seu like, aproveita e se inscreve no nosso canal e também nos acompanhe nas redes sociais. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau, tchau!